Uma boa noite a todos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você veio, que bom que você acordou a tempo para o culto. Quem passou aí a madrugada acordado no acampazio, sabe do que eu estou falando, um tempo muito especial que a gente viveu nessa madrugada. Estamos aqui mais uma vez nos alegrando no Senhor. Eu quero conhecer, na verdade, aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. A gente, como igreja, temos a cultura de presentear aqueles que nos visitam a primeira vez, para que você leve uma lembrança nossa, mas para que a gente possa também te conhecer. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Deus abençoe. Pode ficar de pé, por favor, quem está aí a primeira vez nos visitando. Você que está perto aí, dê um abraço nessa pessoa. Que vocês sejam bem-vindos aqui em nosso meio. A nossa equipe está indo até vocês para entregar um presente, pegar o seu contato. E que você leve essa pequena lembrança como um gesto de carinho, dizendo também que vocês são bem-vindos aqui na Igreja Batista Alameda. Todos os sábados estamos aqui reunidos como juventude da igreja. E para nós é um privilégio termos vocês presentes. Enquanto a nossa equipe atende os visitantes, eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 7. Onde estaremos dando continuidade. Essa é a terceira parte de um sermão intitulado O Fluir Profético. Hoje nós encerramos esse sermão e o texto básico que estamos usando é segundo livro dos Reis, capítulo 7. A gente vai ler a partir do versículo 1, segundo livro dos Reis 7, 1, diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial, em cujo o braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às mediações do acampamento, viram que havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hetitas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias.
e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento dos arameus e não vimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão, e então pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim, prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos. O rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus tinham deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha... Filhinha, espera aí, vai lá com a mamãe. Conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto 1 medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isto que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Amém, gente? Então esse é o texto, é a continuidade daquilo que nós que a gente vem falando desde o 1º sábado de agosto. Esse é o 3º sábado seguido que estamos falando então sobre o fluir profético. Se você não pegou nenhum dessas partes desse sermão, você pode acompanhar, você pode digitar lá no YouTube, Igreja Batista Alameda, você entra lá na aba Vídeos, e você vai ver que tem 2 sermãos com esse tema, o fluir profético. E aí você vai conseguir entender melhor e aplicar aquilo que a gente vai falar hoje, embora muito daquilo que a gente vai falar também você pode aplicar na sua vida, mesmo que você não tenha pego o restante dos sermões, tá? Então, aquilo que nós estamos lendo é um período muito desafiador na vida do povo de Deus. Eles estão passando por um momento de cerco, o povo já está ali passando fome dentro da cidade, as pessoas já estavam praticando canibalismo. Tudo isso a gente vê no capítulo 6.
desse mesmo livro. E agora a gente começa a ver o cumprimento da profecia de Eliseu. Eliseu profetiza, olha, a realidade hoje é muito desafiadora, mas amanhã essa realidade vai ser totalmente transformada. Deus vai agir aqui no meio do povo, e aquilo que vocês estão vendo hoje, amanhã já vai se transformar em uma realidade de total abundância. Então Eliseu é um profeta levantado por Deus. No primeiro sábado de agosto a gente aprendeu um pouco sobre o que é a profecia. A gente aprendeu a identificar o que caracteriza uma profecia. No sábado passado a gente aprendeu um pouco sobre como podemos discernir as profecias. E hoje nós vamos falar então sobre como correspondemos às profecias. Quando nós falamos sobre profecias, estamos falando sobre a interpretação verdadeira das Escrituras, da Palavra de Deus, que é a verdade já revelada. Estamos falando também sobre as demais formas proféticas que falamos e contextualizamos também nos últimos sábados. E aqui, nesse texto, na continuidade, a gente vê que o cumprimento da profecia, ela se dá através de pessoas improváveis. Ela não se dá através de algo que Eliseu faz após ele proclamar, após ele profetizar. Não se dá através do oficial do rei, que se a gente fosse trazer para a linguagem de hoje seria o braço direito do rei. Não se dá através dele. Ela não começa também a se cumprir através do próprio rei, mas a partir do momento que Eliseu profetiza, o texto já se localiza para a vida de alguns leprosos, que faziam parte ali também daquela comunidade. Leprosos que eles precisavam ficar isolados. Eles ficavam afastados do restante do povo para não contaminar. Então eles não tinham uma vida comum, eles eram um povo marginalizado, muitos tinham também a lepra como um castigo de Deus, então eles sofriam uma espécie de rejeição. Então eram homens que ninguém olhava para eles como uma solução. Ninguém olhava para aqueles leprosos e pensava assim, olha, são esses homens que Deus vai usar para mudar essa realidade. São esses homens que vão começar a traçar o caminho para que a promessa, a profecia que Deus deu ao povo possa se realizar. Ninguém acreditava que esses homens poderiam ser usados como um instrumento de Deus naquele tempo. Mas o que a gente vê na narrativa bíblica é que esses homens, em meio ao desespero, em meio a uma realidade onde eles não tinham saída, onde eles pensavam assim, olha, a gente só tem chance de qualquer coisa que a gente faça, a gente tem risco de morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer de fome porque o povo já está também se matando dentro da cidade. Se a gente sai e se rende também ao exército inimigo, qual que é o risco que a gente corre? Matarem a gente. Então, se for para morrer aqui dentro da cidade de fome, que já é uma certeza diante das circunstâncias presentes, vamos correr o risco de ir até o inimigo, a gente se rende, porque nesse formato a gente pode ter o quê? Conquistar talvez algum tipo de misericórdia e pelo menos termos as nossas vidas preservadas. Então esse foi o raciocínio desses homens. Mas o que eu acho interessante é que esses homens, eles não ouviram a profecia. O oficial, o braço direito do rei, ele ouviu a profecia. Eliseu declara a profecia a ele. Mas a gente vai ver no decorrer do texto que ele não, além de duvidar, além de questionar, ele não faz nada em relação àquela profecia. Ele sequer carrega aquela profecia até o rei para que eles pudessem fazer alguma coisa. Mas aqueles homens que nem participaram da conversa de Eliseu,
no seu desespero, eles são conduzidos a caminhar numa direção onde Deus pôde usá-los para iniciar um processo onde Deus cumpriria aquilo que Ele disse. E eles podem viver isso, eles podem ser um instrumento, porque embora eles não estivessem no ambiente onde a profecia foi declarada, mas eles estavam envolvidos no cumprimento, porque a profecia era para um coletivo. A profecia era para todo o povo. A profecia que foi entregue ao oficial não era especificamente ao oficial, mas era todo o povo que fazia parte da comunidade dentro daquela nação. E havia uma profecia também específica para o oficial. A partir do momento onde ele questiona o cumprimento e o poder de Deus para mudar aquela realidade, ele recebe também uma profecia de que ele veria o cumprimento, mas que ele mesmo não desfrutaria daquilo que Deus ia fazer naquele lugar. Então esses homens, esses leprosos, eles caminham na direção do povo inimigo. E o texto diz que Deus, também na sua soberania e no seu poder, cumprindo a palavra que ele tinha dado a Eliseu, ele faz com que o exército inimigo ouça um som como de um grande exército. E eles começam a dizer assim: olha, o povo se aliou com os egípcios, com os hititas, e está vindo um grande exército aqui agora, vamos correr. E eles correm e deixam tudo para trás. Então os leprosos, eles desfrutam, eles são os primeiros a comerem desse grande banquete, a experimentar desse tempo de abundância. Talvez o que ninguém esperava foi o que esses homens viveram antes de todo mundo, mas eles também, sabendo da necessidade do povo, sabendo do risco que eles corriam de não compartilhar essa verdade, eles então voltam, eles vão para a cidade, eles dizem o que estava acontecendo, o rei fica meio assim, acha que pode ser uma estratégia, olha, eles estão escondidos, eles mandam alguns cavalos, alguns homens para irem meio que investigar a veracidade do testemunho dado pelos leprosos, até que isso se confirma, e aí todo o povo vai atrás do banquete, e eles atropelam o oficial que estava encarregado de ficar na porta. O oficial, então, ele morre pisoteado por todo o povo. Ele pôde experimentar o cumprimento da promessa, ele ver que, de fato, aquela realidade foi mudada. Deus, ele agiu para que o povo vivesse um tempo de abundância, mas ele morreu, não desfrutando da promessa, mas tudo aquilo que Deus disse, tudo aquilo que Deus profetizou, se cumpriu. E para que aquilo se cumprisse, Deus usou como uma ferramenta, como um instrumento, alguns leprosos, que ninguém contava, mas que caminharam e tomaram atitudes práticas na direção do cumprimento da promessa. Então hoje, como nós estamos falando sobre corresponder às profecias, nós vamos falar de uma maneira um pouco mais prática, porque a gente pode saber o que é profecia, a gente pode decidir viver um fluir profético, nós podemos aprender a discernir as profecias e mesmo assim não vivermos isso. E mesmo assim, talvez não vermos o cumprimento de algumas promessas porque não estamos sabendo corresponder de maneira prática a essas profecias. Mas a Bíblia também nos ensina como podemos corresponder. Uma vez, óbvio, que temos esse entendimento do que é uma palavra profética, uma vez que já usamos os princípios também da palavra para discernir essas profecias e temos o entendimento de que aquilo é verdadeiro e que aquilo é para as nossas vidas, aí sim podemos começar a tomar atitudes práticas na direção do cumprimento dessas profecias. E aí os princípios são simples, os princípios são princípios que a gente já conhece da palavra de Deus, mas hoje vamos conversar sobre esses princípios aplicando a essa realidade profética.
E o primeiro princípio que nós precisamos viver em relação às palavras, isso serve para toda a palavra de Deus sobre as nossas vidas, é o princípio de obediência. Uma vez então que eu tenho entendimento sobre algo que Deus falou, sobre uma revelação que Deus trouxe para a minha vida, eu preciso decidir obedecer, caminhar na direção daquilo que Deus está falando. Eu preciso ser aquele que, assim como o Tiago fala, que eu não sou apenas um ouvinte, eu não sou apenas um entendedor, eu não sou apenas um teórico das revelações de Deus, mas eu sou aquela pessoa que tem uma urgência em dar uma resposta, uma urgência em tomar uma atitude prática. Sabe, quantas vezes a gente não vem em culto, Deus fala conosco, a gente tem um entendimento da palavra de Deus. Talvez você já foi em um culto onde você falou assim: cara, Deus falou comigo desde o louvor, a palavra parece que foi totalmente direcionada para mim. Eu tenho entendimento que há um mover profético de Deus. Mas quantas vezes a gente toma decisões importantes de que vamos tomar uma postura diferente, de que vamos mudar as nossas condutas, de que vamos tomar decisões em relação àquela palavra que nós recebemos, mas não obedecemos com urgência aquilo que Deus falou. Quando nós agimos dessa forma, nós podemos receber palavras, discernir palavras, mas mesmo assim não vivermos o fluir profético de maneira completa, porque não estamos agindo com urgência. E essa obediência, quando nós estamos falando, é uma valorização do tempo de Deus nas nossas vidas. De entender que muitas vezes aquilo que Deus está falando tem a ver com aquilo que você está vivendo hoje. Se a gente for fazer uma lista de verdades que Deus tem para as nossas vidas, uma lista de revelação que Deus tem para nós, cara, é uma lista interminável. Tanto que até para a gente ler a Bíblia em um ano é difícil. Tamanha revelação de Deus para as nossas vidas, só naquilo que Ele já escreveu. Agora, será que a gente já parou para pensar que o fluir profético é quando Deus ele pega tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, mas muitas vezes Ele está resumindo daquilo que é mais urgente hoje? E que se Deus está falando algo hoje, de maneira mais específica, de maneira mais repetitiva, de maneira mais intensa e contundente em nossos corações, é porque para a sua vida, para a estação que você está vivendo, esse princípio, ele é muito importante. Essa postura é muito importante. Essa decisão é muito importante. E pode ser essa decisão, essa postura, essa mudança, base para aquilo que Ele tem para fazer à frente. Então, quando eu falo sobre obediência, é óbvio que a gente tem que obedecer todos os princípios da palavra de Deus sempre. Mas eu quero acender uma luz para as palavras proféticas que Deus tem falado hoje a você e a mim, para que a gente tenha urgência em obedecer e vivermos o processo que Deus tem. Porque se Deus está falando hoje, se Deus está iluminando hoje, se Deus está usando pessoas hoje, é porque tem a ver com algo que estamos vivendo hoje também. E assim foi também na vida desses leprosos. Eliseu fala: olha, amanhã uma realidade vai ser transformada. E eles também, por provisão divina, mesmo sem terem ouvido a profecia, caminharam nessa direção. E a segunda coisa, além da obediência, a gente tem também o entendimento de que nós precisamos nos preparar para as palavras que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós falamos também sobre tempo, muitas vezes Deus, Ele tem palavras para as nossas vidas que vão levar anos para se cumprir plenamente. São palavras que o cumprimento pleno delas vai demorar muito tempo, anos das nossas vidas. Mas nós precisamos entender também que há um motivo para que direcionamentos e palavras de Deus
que vão se cumprir lá no futuro. O amanhã muitas vezes é literal, é amanhã mesmo, é 24 horas depois, mas o amanhã de Deus para as nossas vidas muitas vezes são novas estações, são períodos longos. Agora, por que Deus falaria hoje aquilo que Ele vai fazer daqui a anos? É porque se Deus falar hoje algo que Ele vai fazer um tempo depois, ainda dá tempo de nos prepararmos para aquilo que Ele tem. Deus está falando assim, olha, eu preciso te falar hoje aquilo que eu vou fazer no futuro, para que o caminho que você vai trilhar, as decisões que você vai tomar, não te afaste desse alvo. Para que as decisões, a maneira que você vai conduzir a sua vida, as pessoas que você vai se relacionar, a maneira que você vai administrar os seus recursos, eu preciso comprar isso agora, eu não preciso comprar isso agora, você possa alinhar àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus tem para a sua vida, em cada estação que você está vivendo. Quando não temos muitas vezes uma direção, um norte, uma palavra que nos conduz, nós temos a tendência a ficar mais perdidos na hora de tomar decisões importantes na nossa caminhada. E como somos jovens, cada decisão que nós tomamos hoje, muitas vezes ela vai influenciar em muitos anos, e muitas questões importantes. Nós decidimos faculdade, nós decidimos as nossas carreiras, nós decidimos com quem nós vamos casar na fase da juventude. E se Deus nos dá uma palavra, se nós caminhamos por um entendimento daquilo que Deus tem nas nossas vidas, mesmo que seja para daqui a 20 anos, isso deve influenciar naquilo que nós vamos decidir hoje. Agora, se não temos essa urgência em obedecer, nós não crescemos o suficiente para desenvolver uma maturidade capaz de termos também uma sabedoria para tornarmos decisões precisas na direção daquilo que nós temos. E se nós não nos preparamos, então, não tomamos decisões que nos aproximam daquilo que Deus tem, nós também corremos o risco de não vivermos aquilo que Deus disse que ia fazer. Porque é verdade que palavras proféticas de Deus, em muitos casos, são promessas dele para as nossas vidas. Só que existem promessas que elas são incondicionais. Quer ver um exemplo? A volta de Cristo. Não tem nada que eu possa fazer para ajudar que Cristo volte. Eu não posso fazer nada para ajudar. Não há nada que eu e você possamos fazer que pode atrapalhar a volta de Cristo também. Ele virá. Ele prometeu. E Ele não condicionou a sua vinda, a sua volta, o seu retorno a uma resposta, a uma correspondência nossa. No tempo designado pelo Pai, o Filho voltará. Agora, algumas promessas de Deus, o Deus que é fiel à sua palavra, elas estão condicionadas a uma resposta, a uma postura do seu povo. A gente tem aquele texto tão conhecido nosso, que o seu povo, que se chama, pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então a gente vê uma série de se o meu povo se humilhar. Então a gente vê que tem uma série de posicionamentos que Deus espera daquele povo para que ele possa então sarar aquela terra. É uma promessa que Deus, Ele é fiel àquilo que Ele diz, mas a fidelidade de Deus ela está linkada a uma condição de uma resposta do povo. Essa é muito conhecida.
mas a gente vê outras também na Bíblia que não são tão conhecidas assim e são bem importantes a gente observar. Eu quero usar o exemplo de Gênesis 18, versículo 19. Olha só o que está escrito. É sobre Abraão. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Então Deus deu uma promessa a Abraão de que ele abençoaria os seus descendentes, que toda a sua descendência seria abençoada. A gente conhece esse texto. Agora Deus está dizendo, olha, ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Para quê? É uma condição. Eles precisavam, então, permanecer no caminho do Senhor, justos, para que aquilo que Deus havia prometido a Abraão pudesse se cumprir. Isso não quer dizer que Deus seria fiel, ele seria fiel exatamente ao que ele disse. E aquilo que ele disse envolve uma condição. Então, se eu falo para você assim, olha, eu vou ir lá na sua casa amanhã, vou lá almoçar. Essa é uma boa profecia para eu dar hoje para alguém aí, né? Então, a minha fidelidade é o quê? Ir lá e almoçar. Agora, se eu falo assim para você, olha, se você me convidar, eu vou lá na sua casa almoçar amanhã. Aí eu estou colocando o quê? Estou colocando uma condição. Se você cumpre essa condição e você me convida e eu vou, eu estou sendo fiel. Se você me convida e eu não vou, aí é que eu não estou sendo fiel. Agora, se você não me convida e eu não vou, eu estou sendo fiel sim ou não? Eu estou sendo fiel. Porque a minha promessa, ela estava o quê? Condicionada. E Deus muitas vezes tem promessas para as nossas vidas, tem palavras proféticas que estão condicionadas a um preparo, a uma postura nossa, a uma urgência de olharmos hoje e já caminharmos nesse destino. Só que muitas vezes Deus nos dá palavras que são condicionadas a uma postura nossa e a gente reage de uma maneira passiva. A gente espera, mas a gente espera de maneira acomodada. Quando, na verdade, a espera de quem tem promessas e palavras condicionadas a um preparo, a espera já é um preparo. Eu espero me preparando, eu espero com uma expectativa. Deus falou que eu vou viver algo que é daqui a anos da minha vida, então o que eu posso fazer hoje que vai me aproximar daquilo que Deus falou? Mesmo que dependa de um milagre, mesmo que dependa da intervenção de Deus na sua soberania, eu preciso me responsabilizar de dar passos fiéis àquela direção. Esse preparo muitas vezes tem a ver com habilidade natural, né? Então vamos lá. Se Deus falou que você vai ser usado como na área da adoração, na área do louvor, e você não sabe cantar, e você não sabe tocar um instrumento, o que você precisa fazer, então, para corresponder a essa palavra, se você entende que é uma verdade para a sua vida? Eu tenho que pensar assim, não, vou lá cantar de qualquer jeito, vou pegar um instrumento e começar a tocar, e sem saber, porque se Deus falou, então é só... Vini, Deus falou, tem que me escalar aí. É assim, gente. Se Deus falou que Deus vai me usar naquela área,
e eu vou precisar direcionar pessoas a isso, eu preciso o quê? Eu preciso me desenvolver, desenvolver as minhas habilidades. Assim como se Deus disse para você que você vai ser pastor, você vai ter que estudar mais a palavra de Deus. Você vai precisar fazer um dia um seminário, você vai precisar desenvolver a sua vocação no contexto de igreja, para que a igreja te reconheça como um pastor um dia. Isso eu estou usando apenas funções eclesiásticas, mas isso serve para qualquer área da sua vida. Se Deus está te direcionando a algo que Ele quer te usar, sonhos que Ele tem para a sua vida, coisas que têm nascido no seu coração, pode ser que não se cumpram agora, mas você pode começar a se preparar para aquilo que Deus tem. Você pode começar a dar passos na direção do propósito, da vocação, das palavras proféticas que foram declaradas sobre a sua vida. E faça o melhor. Porque quando nós fazemos o melhor, não é sobre apenas uma excelência de performance. Mas muitas vezes Deus usa a dedicação no nosso preparo como uma revelação, como um raio-x do nosso coração, do quanto as palavras dele, do quanto o serviço ao reino de Deus, do quanto o amor que eu tenho por pessoas é algo sério, é algo caro, ou seja, o quanto eu estou comprometido com o que Deus tem para a minha vida. Sabe, às vezes eu estudar, eu trabalhar mais, eu me preparar mais, é apenas um caminho para que eu revele a Deus que o meu coração, que no meu coração, aquilo que Ele tem para a minha vida é importante, eu valorizo e por isso eu quero fazer o melhor. E talvez mesmo eu me preparando, eu não vou ser a melhor pessoa do mundo, mas Deus vai agir com milagre, Deus vai agir com unção, de uma forma que muitas vezes vai superabundar as habilidades naturais. Cara, quantas vezes eu fui tocado profundamente ouvindo louvores de pessoas que não eram super habilidosas, não tinham a voz mais bonita, mas havia uma unção sobre a vida delas. Elas se dedicavam como outras, mas por uma questão natural, elas não tinham a voz mais linda, mas Deus superabundava uma graça na vida delas, de maneira que elas eram usadas tremendamente. Eu tenho vários exemplos de situações onde eu fui muito abençoado assim. Por quê? Porque Deus ele olha primeiramente o coração, as habilidades, os dons que Ele deu. Cada pessoa vai conseguir chegar a um lugar nessas áreas. Mas agora, quando nós entendemos e fazemos o melhor com aquilo que Deus nos deu, nós nos colocamos na condição de que Deus derrame uma unção sobre as nossas vidas e Ele complete naquilo que não depende só de nós, mas depende dEle. Então, Deus ele quer nos levar a esse lugar. E esse preparo muitas vezes não tem a ver só com um preparo de excelência, um preparo das nossas habilidades para o cumprimento, mas tem a ver com o nosso próprio caráter. Tem a ver com Deus preparar também o nosso coração, de conhecermos mais a Ele, de desenvolvermos o fruto, as características do fruto do Espírito Santo, sabe, de termos um coração mais perto dEle. Então também Deus muitas vezes quer preparar o nosso coração, a nossa maturidade, para que a gente consiga permanecer e crescer nele, para que Ele possa cumprir as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Eu mesmo e a Jaqueline, a gente tem uma palavra que a gente recebeu há muitos anos atrás, que tem a ver com não se prender a uma realidade. Num período muito importante das nossas vidas, quando a gente ia viver uma grande mudança, uma mudança que ia nos abençoar muito, Deus falou conosco assim: olha, não se prendam a isso. O negócio não tinha nem acontecido e Deus já estava falando assim: ó, não se prendam. E é algo que há muitos anos alimenta o nosso coração. Há muitos anos
De tempo em tempo, a gente, quando está diante dessa realidade, e muitas vezes quando estamos sendo mais abençoados por essa mudança que Deus fez nas nossas vidas, a gente olha um para o outro e fala assim, o nosso coração está nisso. A gente está se prendendo a isso. Isso tomou o lugar daquilo que é mais importante no nosso coração. E várias vezes Deus colocou a gente à prova. Várias vezes a gente já tomou decisões de abrir mão e falamos assim, olha, abrimos mão, não depende mais de nós. De realidades muito abençoadoras nas nossas vidas, porque Deus nos colocou à prova para testar se estávamos presos ou não àquilo que Ele disse, para não nos prendermos. Não é uma realidade que é uma habilidade que a gente precisa se preparar, mas Deus quer que a gente preserve o nosso coração puro de algumas coisas que não são nem pecados, mas para a nossa realidade não fazem parte, para aquilo que Ele tem para as nossas vidas no futuro. Eu não sei quando Deus ele vai cumprir algo mais impactante sobre essa palavra que Ele nos deu, mas Ele quer que algum dia das nossas vidas a gente tome uma decisão e algumas coisas não atrapalhem quando a gente precisar colocar isso numa balança. E a terceira coisa que a gente precisa ter em relação às palavras proféticas tem a ver com constância, tem a ver com a maneira que essas palavras elas podem nos alimentar. Aqueles leprosos, eles experimentaram um grande banquete naquele lugar que alimentaram todo o povo. E nas nossas vidas, nós precisamos ser constantemente alimentados de muitas coisas que às vezes vêm nos desanimando. E essas palavras proféticas que nós recebemos é porque muitas vezes nós temos uma direção de Deus, mas a gente perde a convicção quando a realidade muda em relação à palavra que a gente recebeu. Talvez você já teve uma experiência de Deus te direcionar. A gente vive muito isso, cara. Eu já tive várias experiências assim. A gente pensa isso. Já conversei com várias pessoas que pensam, assim, por exemplo, uma porta de emprego, né? Talvez você algum dia testemunhou que Deus abriu aquela porta de emprego, né? E talvez meses depois você já estava orando se era para você ficar ali ou não ficar. É ou não é? A gente testemunha não porque a forma que eu consegui o emprego foi um milagre. Só pode ter sido Deus, né? Até você conhecer o seu chefe. Até você ficar um mês trabalhando hora extra e já pedir férias. A gente começa o quê? A questionar aquilo que a gente um dia testemunhou que foi Deus que deu. Será que Deus que mudou? Não. Mas as circunstâncias começaram a mudar o quê? O nosso discernimento àquilo que Deus tinha feito, aquilo que Deus tinha direcionado. As palavras proféticas, ela vêm para o quê? Para nos alimentar constantemente de convicção, de entender que as promessas elas não significam que os processos serão fáceis. Significa que se formos obedientes, aquilo vai se cumprir, mesmo que seja muito difícil, mesmo que seja muito desafiador, mesmo que custe tudo a nós. Olha a orientação de Paulo a Timóteo. Isso está em 1 Timóteo 1,18. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas ao seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Você sabe o que tinha a ver com Paulo sobre combater o bom combate, né? A gente sabe que ele não está falando de uma luta, de uma guerra. Ele está falando sobre cumprir a carreira. Segue essas profecias para quê? Para que você cumpra a sua carreira, para que você chegue até o final, para que você não pare,
para que você não desista, para que você não olhe para trás, para que você possa chegar no final da sua vida e dizer: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a minha fé. As palavras proféticas que Deus está declarando sobre as nossas vidas hoje é para que ela nos alimente, a gente chegue no final das nossas vidas diante dele e possamos ouvir: servo bom e fiel, você combateu o bom combate e você chegou até o final, concluindo tudo aquilo, todas as palavras que eu declarei sobre a sua vida. Até Jesus viveu isso. Quantas atitudes a gente vê nos evangelhos de Jesus entrou em algum lugar, Jesus declarou uma palavra, às vezes Jesus até declarando lá Isaías. E quando chega na conclusão está escrito o quê? Que Jesus fez por quê? Porque ele precisava fazer? Porque ele precisava provar para as pessoas naquele lugar? Não. A gente vai lá naquela conclusão dizendo: para que se cumprisse o que foi dito. Até Jesus, o próprio Deus encarnado, todo-poderoso, tomou atitudes intencionais para que todas as profecias declaradas sobre ele pudessem se cumprir. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero que a gente tenha um tempo de oração nesse momento, encerrando essa série sobre o fluir profético. E eu quero ser realmente bem intencional nessa oração. A gente já orou sobre abrirmos o nosso coração. Eu creio que a gente já foi curado de situações em relação à profecia. Eu creio que a gente já entendeu que é possível viver de maneira saudável e madura o mover profético. Mas a minha oração hoje, ela tem a ver com duas coisas. Tem a ver com Deus trazer um novo frescor ao nosso coração sobre palavras que Ele já declarou. Palavras que você sabe que é para a sua vida. Agora eu não estou falando palavras que você ainda tem dúvida, que ainda você está orando, coisas que você sabe que é para você, que Deus tem para a sua vida, e que talvez essas palavras estão sendo deixadas de lado. Você não tem agido com intencionalidade. Você não tem tomado decisões que vão te levar para a direção daquilo que Deus já falou que quer fazer através da sua vida. Talvez você esteja perdendo tempo. Talvez você não esteja acreditando no poder de Deus. E quando Deus ele nos dá uma palavra, mesmo que seja difícil, mesmo que seja pesado, Ele sempre vai pegar a parte mais difícil. Olha só esses leprosos. Eles andaram na direção do banquete, mas eles não precisavam lutar. Deus já tinha mandado todo o exército embora. E sabe, às vezes Deus espera de nós a parte mais fácil, e a gente tem recuado. A gente tem ficado com medo e a gente não tem sido intencional em tomar atitudes que correspondam àquilo que Ele já falou. Eu creio em nome de Jesus que você não vai viver mais nem um dia da sua vida sem dar uma resposta para aquilo que Deus tem. Sabe, eu vi muito isso. Eu e Jaqueline, a gente viveu isso muitas vezes, pelo fato de a gente ter começado muito jovem a servir ao Senhor em tempo integral, como missionários. Eu vivi várias pessoas dizendo assim: olha, se eu pudesse voltar atrás, se eu fosse solteiro, se eu fosse jovem de novo, eu teria feito tudo diferente, porque Deus queria que eu fosse um missionário, porque Deus queria que eu servisse mais. E sabe, nós estamos vivendo o tempo das nossas vidas que vamos tomar
as decisões mais importantes. E que a gente viva isso de maneira profética. Que a gente viva isso com as nossas vidas embasadas, fundamentadas naquilo que Deus diz. Mas que isso não seja só uma teoria. Que os nossos testemunhos não sejam, olha, Deus falou, olha, eu entendi isso do Senhor. Não, mas que o nosso testemunho passe a ser: estou vivendo hoje aquilo que Deus profetizou, está se realizando na minha vida cada palavra. Os frutos que eu estou vivendo hoje, a maneira que Deus está frutificando a partir de mim, são sementes que foram lançadas lá atrás e todas as palavras se cumpriram. Essa é a expectativa do meu coração. É muito legal a gente contar daquilo que Deus está falando através de nós. É muito legal quando a gente recebe uma revelação maravilhosa que seria impossível. Eu tenho recebido muitas palavras também. Eu tenho vivido um tempo muito especial, onde Deus tem confirmado, onde Deus tem usado grandes homens de Deus para declarar palavras sobre a minha vida. E muitas dessas palavras têm a ver conosco, como ministério, como igreja. Mas a expectativa do meu coração é que eu possa tomar atitudes para que se cumpra o que foi dito. Que os meus olhos possam não apenas ver, mas que eu possa desfrutar e que possamos, como família, desfrutar de tudo aquilo que Deus está falando. Porque hoje nós somos família do Senhor. E eu quero te dizer algo. As palavras que Deus tem sobre a sua vida não tem a ver só com você. Tem a ver com as pessoas também que estão à sua volta. Tem a ver com aqueles que nós vamos abençoar. Tem a ver com o propósito que Deus vai cumprir a partir de nós. Então, quando eu negligencio uma palavra do Senhor, eu não estou negligenciando apenas diante do Senhor, mas eu estou deixando de abençoar aqueles que são igreja e são família junto comigo. Porque você não está nesse lugar por acaso. Você não está vivendo nessa geração por acaso. Você não é parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo por acaso. Você está nesse lugar porque você é uma peça-chave naquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Então feche os seus olhos em nome de Jesus. E eu quero te convidar. Você que ainda tem alguma dúvida sobre esse corresponder, você que precisa tomar atitudes mais intencionais em relação às palavras de Deus sobre a sua vida, sai do seu lugar e vem até o altar, se ajoelhe aqui, nós vamos orar. Para que você tome atitudes, para que você caminhe nessa direção. Talvez você precise voltar para o trilho daquilo que Deus já falou, daquilo que você sabe, que Deus te deu como dom, como missão. Talvez você já tenha feito alguma coisa, mas ainda é pouco. Você sabe que você pode ser mais intencional para que Deus continue uma obra que Ele tem para fazer através da sua vida e em você. Então, se você é essa pessoa, sai do seu lugar em nome de Jesus. Se coloque diante do Senhor no altar. E nós vamos orar juntos aqui. Porque eu creio que Deus Ele quer que a gente corresponda às palavras que Ele tem para as nossas vidas. E que a gente não chegue diante dEle de mãos vazias. Que a gente não chegue diante dEle sem termos conquistado, sem termos vivido tudo aquilo que Ele preparou para nós. Vamos orar por aqueles que estão aqui. Você que está no seu lugar, estenda a sua mão. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada vida que está aqui diante do Teu altar, Deus. Que possamos aprender a tomar atitudes na direção daquilo que o Senhor tem, Pai.
Esclarece o caminho na vida dos teus filhos, Pai. Sementes, ó Deus, que estavam esquecidas, palavras, ó Deus, que estavam sendo ignoradas, decisões que estavam afastando teus filhos daquilo que o Senhor tem. Nós declaramos em nome de Jesus um novo tempo, Deus, uma mudança de rota, um alinhamento. Os teus filhos hoje estão voltando, Deus, para um lugar, ó Pai, para um caminho, Deus, aonde eles verão, Deus, a tua mão suprindo, abençoando, transformando eles, mas transformando a partir deles também, Pai. Talvez hajam situações, hajam coisas que hoje sejam impossíveis a eles entenderem plenamente, Deus. Mas o Senhor é um Deus de intervenção soberana. O Senhor é um Deus de providência. Que o Senhor haja com provisão na vida deles, arrastando, dando a eles um coração que é atraído para o lugar que o Senhor tem, mesmo que hoje eles não consigam entender plenamente. Mas que um dia eles entenderão o porquê de cada situação, o porquê de cada pessoa na vida deles, o porquê talvez de lutas e desafios que eles estão vivendo hoje, mas que o Senhor está forjando para algo maior. Em nome de Jesus nós selamos as suas vidas e os seus corações, que o inimigo não roube as sementes lançadas sobre a sua história, em nome de Jesus, mas que eles sejam conservados no amor do Senhor, para que eles vivam tudo aquilo que o Senhor preparou. Assim nós oramos, Deus, e oramos também por aqueles que não estão aqui na frente, mas que sabem que há palavras também, sabem que precisam se preparar, sabem que precisam ter mais convicção, mais intencionalidade naquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que o Senhor também os ajude e os conduza à tua vontade. Assim nós declaramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Você pode voltar para o seu lugar e que você vá com a certeza de que Deus fará a parte dele em cada palavra que Ele declarou. Se formos obedientes a Ele, viveremos tudo aquilo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez, faça assim com a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nessas semanas, que isso não se perca no nosso coração, mas que possamos dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, para que vivamos esse fluir profético. Nós oramos para que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos nós que estamos aqui, sobre toda a tua igreja na terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.